Olá, bom dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas. Paz e bem para você, paz e bem para sua família. Que alegria chegarmos a cada um de vocês, a vida de vocês, levando as nossas mensagens do Evangelho no dia a dia. Nós estamos iniciando hoje, nesta segunda-feira, dia 29 de julho, as meditações referentes à 17ª semana do Tempo Comum. Hoje também é um dia muito especial na vida da Igreja. Nós celebramos santos Marta, Maria e Lázaro, pessoas tão importantes na vida e missão de Jesus. Os amigos de Jesus são hospedeiros de Jesus. Os evangelhos nos narram que Jesus costumava se hospedar na casa deles. Para bem vivenciarmos este dia, então, vamos meditar, rezar com o evangelista João, capítulo 11, versículos de 19 até 27. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. E então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas, mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. E então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Veja, meus caros irmãos e irmãs, Marta é irmã de Maria, de Lázaro, de Betânia. Marta é uma mulher... Tem outras narrativas que falam de Marta e Maria. Marta é sempre aquela mulher dinâmica que acolhe desveladamente Jesus. Maria é sempre descrita para nós como aquela mulher atenta e contemplativa, que dá mais atenção ao Senhor do que às coisas do Senhor. De Lázaro, a gente pouco assim sabe sobre ele, apenas o que fala-se sobre ele no Evangelho de João. Esse trecho que nós ouvimos, o Lázaro que morre e Jesus o ressuscita. De qualquer forma, os três são muito amigos de Jesus. A gente pode dizer do círculo íntimo de Jesus. Eles hospedam Jesus. Então, a narrativa do Evangelho nos mostra o quê? Que hospitaleira e serviçal, que são adjetivos que se aplicam de uma forma muito adequada a Marta, membro de uma família por quem Jesus tinha grande afeição. Diz o Evangelho de João, o capítulo 11, um pouquinho antes desse trecho que nós escutamos, que Jesus amava Marta, a irmã dela Maria e Lázaro. E mergulhado nos afazeres domésticos, Marta recebe do Mestre uma doce repreensão por ficar agitada com tantas coisas, quando que o correto era concentrar-se naquilo que é essencial. Se concentrar exatamente na presença do ilustre hóspede, Jesus. Quando morreu o seu irmão, o Lázaro, ela corre ao encontro de Jesus, expressando para ele que ela está, de certa maneira, queixosa e manifesta ao mesmo tempo uma clara profissão de fé em seu poder. Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido, mas mesmo assim, eu acredito em você, eu acredito que tu és o Cristo, que tu és o Filho de Deus. Faz uma profissão de fé. E uma semana antes da Páscoa,
Jesus mais uma vez foi cordialmente recebido na casa de Marta, que lhe serviu o jantar. Foi aquele momento quando Maria ungiu os pés de Jesus com precioso perfume. Eu coloco tudo isso para que nesse dia que celebramos Marta, Maria e Lázaro, que quem sabe nós possamos também assumir na nossa vida as mesmas atitudes dos três, de a gente ser amigos de Jesus, de nós hospedarmos na nossa casa, que é o coração, hospedá-lo também, não só quando é necessário, mas nós hospedá-lo sempre, cotidianamente, em todos os momentos, abrir o nosso coração para que ele se sinta em casa na nossa vida. Na terça-feira, caros irmãos e irmãs, dia 30 de julho, rezaremos, meditaremos com o evangelista Mateus, capítulo 13, versículos de 36 até 43. Jesus deixou as multidões e foi para casa. Os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. E Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. E então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Mais uma vez, Jesus, ele como que faz uma catequese para os seus. Os seus discípulos não compreendem bem a parábola que ele tinha contado anteriormente, do semeador. Agora eles pedem para que explique para eles compreenderem essa parábola, então, do semeador que semeia, a parábola do joio, mas que semeia também a boa semente. Então o Evangelho, ele oferece para nós, junto com essa parábola, várias parábolas, para nos ensinar, no fundo, como é que Deus faz chegar a sua palavra para nós. Então, essa parábola que os discípulos pedem para Jesus explicá-la, a parábola do joio, no campo, alerta a gente para a existência de outro semeador, o semeador do mal. Onde Deus semeia, a gente pode dizer assim que Satanás também semeia. E que a ação do semeador do mal caracteriza-se exatamente por acontecer durante a noite, quando os criados estão dormindo, porque durante o dia não seria possível realizar uma ação dessas. A separação entre o que é bom e o que é mal só terá lugar no momento da ceifa, da colheita. E quando chega o tempo da colheita, não antes, para não arrancar também o trigo, o dono diz-nos o Evangelho, o dono dirá aos que vão fazer a colheita que cortem o trigo e o joio e que os separem. O joio vai para queimar e o trigo vai ser guardado no celeiro. Não se trata aqui, é bom que se diga isso, de aguardar de uma forma passiva o juízo final, o fim dos tempos, para ver o resultado dessa constante luta entre o bem e o mal. Essa parábola, ela parece querer responder a uma questão surgida lá nas primeiras comunidades. Qual é essa questão? Por que existem bons e maus cristãos na igreja? Você já perguntou isso? E a resposta é que tanto Deus como Satanás semeiam sua semente. Deus tolera
essa sementeira e o crescimento e a maturação, de ambas as sementes, para dar aos maus oportunidade de conversão. Além disso, quando a gente olha para a igreja não é que somos nós, pessoas humanas de carne e osso, com nossas virtudes e fragilidades. A igreja, então, ela não é uma comunidade somente de puros, de intocáveis, pelo mal, mas é uma comunidade de pessoas que carregam suas fragilidades, de pecadores que experimentam o amor misericordioso que perdoa e salva. Então, aos filhos do reino, pede-se que vivam intensamente os valores do reino e o divulguem com todos os meios. O bom exemplo dos cristãos, o bom exemplo nosso, e a nossa constante luta pela justiça, certamente a gente tem capacidade de converter muitos corações. Além disso, essa parábola ela nos leva a pensar no seguinte, que Deus ele é muito respeitoso com a liberdade da gente. Ele é muito paciente com as nossas maldades. Sempre ele dá tempo para nós, para a gente mudar de vida. Ele sabe esperar até a última hora. Ele não lança logo sobre nós castigos, condenações. Deus não age assim. Agora, por outro lado, é bom que se diga, olhar para a gente, para a nossa vida. Eu não sou tão tolerante assim. Eu vivo sempre querendo experimentar na terra, exterminar, na verdade, da terra os pecadores. Sem me lembrar de que se Deus não fosse misericordioso, não haveria salvação para mim. Muitos de nós cultivamos essa forma de pensar. Portanto, faz bem sempre a gente buscar praticar o bem. E na quarta-feira, caros irmãos e irmãs, dia 31 de julho, fechando esse mês, celebraremos Santo Inácio de Loyola, o fundador dos padres jesuítas. Vamos rezar com o evangelista Mateus, capítulo 13, versículos de 44 até 46. Disse Jesus para a multidão: o reino dos céus é como tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Essa parábola, caros irmãos e irmãs, ela é belíssima. Ela é curtinha, são duas parábolas, na verdade, e que contém uma densidade muito grande. Aqui nós temos novamente parábolas sobre o que se compara o reino dos céus. Então, as parábolas do tesouro que é casualmente encontrado no campo e da pérola que é desejada e finalmente comprada, elas acentuam exatamente a alegria daquele que compreendeu o valor do reino de Deus. Ambos os protagonistas dessas parábolas, percebamos, o que eles fazem? Eles vendem tudo o que têm para adquirirem o tesouro e a pérola, respectivamente, como nos conta o Evangelho. Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe, que faz toda a diferença nessas parábolas. O detalhe é que o ensinamento fundamental não é o da entrega incondicional que o reino exige, com as respectivas renúncias. Mas a palavra fundamental é aquela que está, quando se inicia, cheio de alegria. Referida à pessoa comovida diante do excepcional achado no campo, o tesouro que está lá, que foi encontrado no campo, e também da pérola de grande valor encontrada. Porém, vejamos, um tesouro escondido.
Se alguém imagina que ali está, será preciso fazer uma busca. Vai ter que certamente, no seu campo, vai ter que cavocar muito, procurar aqui, procurar ali, sem desanimar. Isso certamente poderá levar tempo, muito tempo. A gente pode dizer o seguinte, que também o reino dos céus, ele precisa ser procurado. Não é suficiente a gente apenas ouvir falar dele. Deus desperta em nós o desejo de o encontrar. E aí vai todo o nosso esforço em o encontrar. Vai ser preciso diariamente muito esforço, certamente fazer muita oração, ter muita teimosia. E perante essa descoberta, tudo o resto perde valor. Daí que nenhum esforço, nenhuma renúncia pareçam excessivos para obter tais bens. E aí sim, a alegria, cheio de alegria. Ele faz tudo, ele faz renúncia, ele vende tudo porque ele quer aquele tesouro. Porque estava escondido, e ele fez todo o esforço, ele consumiu sua vida, mas ele se enche de alegria porque era aquilo que ele desejava. Então, caros irmãos e irmãs, a partir dessas parábolas de Jesus, pode-se dizer que tesouro e pérola preciosa são o reino, a palavra de Deus, é o próprio Cristo, que precisamos descobrir dia após dia, com esforço, com renúncia. Ele é o centro das nossas buscas, é a razão da existência da gente. Então entregar tudo alegremente por causa dele não é perda, é ganho. Vamos lembrar aquilo que está na carta de Paulo aos Filipenses. Eu considero tudo como perda diante do bem superior, que é o conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Então, veja que convite belíssimo que nos é feito nesse Evangelho da quarta-feira. A gente fazer todo o esforço, para buscar o tesouro, a pérola preciosa que é o reino, que é a palavra, que é o Cristo. Ele é a centralidade da nossa vida e isso nos enche de alegria. Com essa meditação, conclua essa primeira parte das reflexões desta semana. Nos encontraremos na quinta-feira, novamente neste mesmo horário. Desejo para você, para sua família, um bom início de semana, com todas as bênçãos para você, para o seu trabalho, para as suas relações. Paz e bem para cada um de vocês.